contra o PL que está tramitando lá no Congresso. O MBL está contra, super, né? Estão fazendo campanha, assim como o PL, estão juntos lá, junto e misturado. Sim. Então, ao meu entender, a direita está começando a evoluir. Sim. Nesse sentido, e eu acho que é importante, sabe por quê? Falando rapidamente para você, agora Mike, eu acredito que política é como se fosse um time de futebol, eu Sim. acho que é dessa forma que a esquerda interpreta. É. Às vezes você não concorda com o camisa 9 que está lá para cabecear e para fazer o gol, e você é o lateral direito, você tem que cruzar para ele. Sim. Senão o seu time não ganha. Sim. E ao meu ver, a direita não tinha isso. Tinha, puta, eu não gosto desse centroavante. Desculpa aí se eu falei palavrão, mas não gosto desse centroavante. Eu sou lateral direito do time, eu não vou cruzar para ele porque esse cara é ruim, caneleiro. E acontecia isso na direita. Não gosto do Bolsonaro porque ele está fazendo isso, assado. Mas era ele que estava lá. E eu vejo muitas dessas pessoas hoje arrependidas. Em que sentido? Porque o governo Lula, na minha opinião, esse terceiro mandato dele, é o pior governo desde a redemocratização. Sim. É o pior governo. E você vê que ele já não é mais a mesma pessoa. Muitas pessoas elogiavam Lula por ele ser articulado, por ele ter aquela malícia política, sabe? Eu até vi algumas Sim. pessoas assim, que não pendia à esquerda, mas que rejeitavam o Bolsonaro. Mas, Mike, o Lula, ele pelo menos tem experiência, ele já administrou, eu não sei se pela idade, eu não sei se pelo ódio, que dá pra ver que ele quer se vingar das pessoas Sim. que prenderam ele, mesmo que ele estava errado, mas você vê que o Lula tá fazendo um péssimo governo, tá claro ali que ele quer se vingar, agora que ele quer regulamentar a imprensa, tá claro muitas coisas, entendeu, Thiago? Então, até devolvendo pra você que tô falando demais, né? Sim. Cara, vamos falar de alguns tópicos, por exemplo, o MBL, né? Conheço algumas pessoas que são do MBL. A gente está ao vivo agora? Né? Estamos ao vivo agora. Beleza. A gente está ao vivo, viu, pessoal? Vamos compartilhar aí. Então, o que eu acho do MBL? Minha visão, Mike, do MBL. Os caras realmente são totalmente contra a esquerda, né? Eu acho que eles ficam ali meio que num centro-direita. Só que no governo do Bolsonaro, o MBL atrapalhou muito o governo do Bolsonaro. É meu entendimento. Por quê? Porque já tinha esquerda para malhar o presidente Bolsonaro, já tinha mídia para malhar e o MBL tava malhando o cara também. Entendeu? Eu entendo, cara, eu falo isso para todo mundo. Eu falo, olha, eu nunca fui Bolsonaro tapado. Você sabe disso, né? Sim. É igual o cara é Lula, o cara tá roubando, tá fazendo as coisas erradas e o cara é tapado. A gente ser bolsonarista, isso não quer dizer que você tem que ser tapado. Eu tenho várias críticas do governo Bolsonaro, só que para mim foi o melhor presidente que o Brasil já teve hoje. Sem dúvida, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Então, aonde que o MBL estava errando? Cara, Bolsonaro que a gente tinha, né? Era o cara que estava defendendo a liberdade, defendendo da pessoa tomar a vacinação se quisesse, porque a vacina não tinha comprovação científica nenhuma. Então, todo brasileiro, o mundo inteiro foi usado de cobaia. Né? Nós sabemos que elas têm várias fases de teste, né? E no mínimo aí, até ela chegar à fase de teste para ser aplicada no ser humano, ela demora 2 anos. E aí depois é aplicado no ser humano, fica aí por mais pelo menos 1 ano aí, 2 anos na fase de teste. Olha, teve gente que tomou vacina 2 anos atrás e agora que tem gente que está morrendo de ataque cardíaco, morrendo de trombose, de AVC. Então por quê? A vacina lá atrás ela já está dando algumas reações a algumas pessoas. Então esse estudo não teve. Não teve esse estudo. Então o Bolsonaro defendeu isso. E assim, era um cara meio chucrão, a gente entende. Que essa é a minha crítica a ele, falando agora abertamente, eu acho que o Bolsonaro, ele era muito mal assessorado. Demais. Eu não sei ou se ele não queria ser assessorado, né? A gente pode analisar isso. Ou ele que tem também esses vícios do poder, ou o cara, ele sempre teve o jeitão dele. Sim. Pelo que eu acompanhei a história do Bolsonaro, falando rapidamente aqui, o cara já era político há décadas, então 30 e poucos anos. Nunca tinha perdido uma eleição. Só que o cara ser um político de boca para falar mesmo, vereador, deputado, é excelente. Isso aí para a população é bom. Ela precisa de um político assim. Agora sim, agora para executivo. Chefe de Estado, executivo, não dá, né? Não dá para você ser, por exemplo, um político de porta de boteco. Dá para você ter essa linha de popularidade, que ele sempre gostou de ter o contato com o público. Sim. Isso é fato, não tem como você falar que o Bolsonaro é um cara que não gosta de ter contato com o público. Não, ele gosta muito. Eu acho que, assim como todo político populista, ele gosta de explorar isso, mas tá tudo certo. Ele gosta também do contato com o público. Sim. Mas agora falando do que você estava falando do MBL, das linhas da direita aí, ao meu ver, qual eu falei para você, todo mundo errou por imaturidade. Eu acho que faltou mais a
assessoria para o Bolsonaro, ou faltou ele escutar a assessoria dele. Escutar a assessoria dele. Mas, de certa e conduzir isso melhor também, essa unificação pela direita, mas eu vejo também que o próprio presidente estava aprendendo a conduzir a presidência. Hoje eu falo isso, porque o cara, você ser deputado por 20 anos, como você falou, é totalmente diferente de você ser chefe de executivo. Por que eu estou falando isso? Numa estrutura muito menor, você sabe, algumas pessoas estão acompanhando aí sabem, eu tive uma experiência dentro do Poder Executivo Municipal aqui. Sim. E eu vi que é totalmente diferente. A burocracia impera, às vezes você quer fazer alguma coisa, você não consegue. Então, assim, qual que foi, ao meu ver, a maior qualidade do Bolsonaro? Ele nomeou ministros técnicos, e tem diversos aí que a gente pode citar, entre eles, independente da gente discordar nos posicionamentos das costuras políticas dela aqui no Estado, principalmente nas últimas eleições, mas a Tereza Cristina, como ministra, fez um trabalho sensacional. Antes da briga, antes de tudo que ocorreu, o Sérgio Moro até então era um excelente cara para ser o ministro da Justiça e Segurança Pública. Era o cara que ou para ser ministro do STF. Para ser o ministro do STF, tinha esse gabarito. Fora isso, tem outros ministros, o próprio Tarcísio, que hoje é governador, sou fã desse cara. E para mim, eu vejo ele o próximo presidente do Brasil. Eu vejo esse cara com muito potencial para liderar. Se deixar o Bolsonaro inelegível, eu falo que o Tarcísio é o balo da vez. E eu apoio 100%. Eu gosto muito da linha política, até falando para vocês aí do... E é polido pra caramba o cara, né? Politicamente, né? Do Tarcísio e do Zema, são dois caras aí que eu elogio. Eu acho que hoje eles estão aí, não é à toa que o Tarcísio está no governo do estado de São Paulo, que é um país dentro de um país. Dentro do Brasil. E Minas Gerais também, o Zema não fica muito atrás, ganhou do PT, é bom lembrar que o PT ficou por muitos anos dominando lá Minas Gerais, aí o Zema entrou, depois que o Zema entrou, conseguiu se reeleger no primeiro turno, enfim. Sim. E, ao meu ver, o Bolsonaro, não só porque perdeu as eleições, mas você já via já no último ano de eleição, que ele estava dosando. Ele segurou um pouco. Ele segurou, eu acho que ele começou a ver as coisas. Então eu costumo dizer isso para todo mundo. Eu acho que esse segundo mandato dele seria muito melhor do que foi o primeiro. Com certeza. Você vê que o cara já estava mais evoluído, você vê que o cara já estava conseguindo conduzir mais as coisas estavam andando. Mas infelizmente, ao meu entender, aí você falou da questão da vacina e tal, a gente entra até na pandemia, respeito o seu posicionamento, respeito de todo mundo, mas eu penso um pouco diferente. Eu costumo dizer isso nas minhas rodas de amigo e tudo mais, isso daí é um posicionamento pessoal, tá? Que, ao meu entender, eu não estou dizendo só os discursos, mas até a campanha que teve da imprensa de uma forma geral, mas muito do que o Bolsonaro falou e se posicionou na pandemia, você falou a parte positiva. Lógico. Que é a questão da liberdade e tal, dele querer lutar pelo empreendedor que estava fechando, mas aí tem a parte negativa também. Então, eu costumo dizer, não sei se você vai concordar, mas que esses 2 milhões, se é que ele perdeu por esses 2 milhões de votos mesmo, a gente pode colocar aí na conta da pandemia. Certeza. Não só pelo resultado disso tudo, porque o resultado que eu digo não só das mortes, mas eu estou dizendo assim, do cara que fechou o comércio, que mesmo que viu que o Bolsonaro estava defendendo, mas é no governo dele que aconteceu isso. Sim. Teve esse azar também de acontecer essa pandemia durante o governo dele. Então eu acho que a forma que ele foi assessorado, o que ele definiu se posicionar, levou a essa derrota. Porque mesmo assim, se a gente analisar, se é que aconteceu isso mesmo, ele perdeu por 2 milhões de votos só. Pouquinho, cara. Muito pouco. Para um cara que a imprensa 24 horas por malhando dia, o cara. Malhava o cara. Ele também, igual eu falei para você, eu acho que fora de assessoria, também falava algumas coisas assim, que a imprensa aproveitava para utilizar isso contra ele. Se você for olhar, cara, isso os caras provocavam, né, cara? Isso é um resultado positivo pra caramba. O cara ter essa votação, ter essa expressão mesmo com tudo que ocorreu. E hoje eu vejo acontecer totalmente diferente do que acontecia. Sim. E aí até eu não gosto de criticar os colegas de imprensa. Igual eu falei para você, o Contribuinte segue uma linha editorial, e é uma linha editorial firme, muito bem definida, com os profissionais, com o pessoal lá que trabalha comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu não critico os veículos de imprensa que seguem uma linha editorial diferente da minha. Eu acho que é importante que cada veículo tenha a sua liberdade para utilizar ali sua linha editorial, para informar do jeito que bem entendeu, bem entende, bem se resolveram. E aí que eu quero te dizer, hoje, em relação ao governo federal e à política nacional, eu vejo muitos desses veículos que malhavam o Bolsonaro 24 horas por dia, simplesmente agora praticamente sendo uma assessoria de imprensa do Lula. Sim. Inclusive nesse projeto das fake news aí que eu acho grave, que é conhecido como PL da censura, que a gente chama como PL da censura porque é PL da censura.
Porque você vê que, por exemplo, a Globo e a própria CNN estão defendendo com unhas e dentes a aprovação do projeto, e o Google não pode se posicionar que é multado, que o Flávio Dino vai lá e usa o Código de Defesa do Consumidor para falar que simplesmente o Google tem que também falar o outro lado da história. O Google simplesmente não pode se posicionar por achar que... Os caras foram lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Eu vi o pronunciamento dele. Então, aí, tipo, o Google não pode se posicionar, o contribuinte não pode se posicionar. Até passando para você, falando para terminar aqui, eu estou passando por essa, vamos dizer assim, uma represália. Eu respeito todos os colegas de imprensa. Se tem colega de imprensa acompanhando aí, independente do lado que o seu veículo segue, você segue na rádio, eu respeito. Eu acho que você tem que ter liberdade para você falar isso que você pensa. Se for pelo seu CPF, se for pelo seu CNPJ, organize uma linha editorial, e eu defendo que você tenha liberdade, independente se for uma linha totalmente da minha empresa, do meu veículo. Mas ao mesmo tempo o contribuinte hoje passa pelo quê? Muitas pessoas falam que o contribuinte, caso seja aprovado esse PL, tanto a nível nacional quanto aqui, que a gente já vai falar do projeto aqui, vai ser o primeiro a entrar no radar. Sim. Por quê? Porque incomoda. Porque a verdade dói. Por que a gente incomoda? Porque a gente abre o diário oficial do governo do estado, a gente abre os portais das transparências aí, que hoje todo veículo, todo cidadão, é importante até para o cidadão que não tem acesso a isso, você pode ter acesso aos gastos dos políticos, você pode ter acesso ao que está sendo licitado, a tudo. Basta abrir os portais das transparências, basta abrir os diários oficiais, tanto da União, lá do governo Lula, se você quer fiscalizar de uma forma mais técnica, quanto o governo do estado, as prefeituras, enfim. Sim. E o que eu quero falar para você é o seguinte, eu não vejo, às vezes, alguns colegas de imprensa dando esse apoio ao contribuinte por o contribuinte ser mais um veículo de imprensa. Tem pessoas aí que estão querendo taxar a gente como um veículo que solta sensacionalismo barato, que solta fake news, que publica fake news, sendo que quem escreve as matérias, igual até falando para você, eu sou sócio administrativo do site. Sim. Eu sou sócio administrativo do site, eu não sou o cara que publica as matérias. A gente tem jornalistas para isso, a gente tem profissionais para isso. Sim. Eu ajudei a definir a linha editorial. E aí, Tiagão, a gente vê por parte de alguns colegas de imprensa aqui do estado isso. E isso, de certa forma, é muito ruim. Por quê? Porque aí entra o que a gente vem para tratar aqui. O que é fake news? Por que eles estão falando que o contribuinte publica fake news? Será que é porque posta a verdade? Porque publica a verdade? E é engraçado isso aí que você falou, porque na época de pandemia o Bolsonaro era o genocida, ele era o assassino, lembra disso? Os caras fizeram tanta coisa, postaram um vídeo dele que ele estava mostrando como que as pessoas estariam respirando se deixasse para essas pessoas ir no hospital como o Mandetta mandou, né? Só depois que tivesse já com falta de ar. Ele fez aquele vídeo, os caras publicaram o vídeo, todos os veículos de comunicação falando que o Bolsonaro estava imitando as pessoas morrendo, as pessoas com falta de ar. Então, quer dizer, as grandes mídias podem fazer a fake news deles, publicar em rede nacional, contar a história do jeito que eles querem, e a fake news é nossa. Então, quer dizer, o cara para ser genocida, cara, é o cara que coloca as pessoas num paredão ali, 500 pessoas, e mata todo mundo. Ou o cara, igual o Hitler fazia antigamente, colocar as pessoas dentro das câmaras e matava a pessoa no gás. Então, ali sim é um genocida. A minha maior preocupação em torno disso tudo, já até falo do genocídio, é o seguinte, é o que eu falei para você, não está tipificado nem na PL que está sendo tramitada ali no Congresso, que o Lira tentou empurrar a goela abaixo, que o Lula simplesmente liberou. Isso daí eu estou falando com base até no que os colegas de imprensa falaram. Tá? Mais uma. Beleza. Ô, Jô, você viu tudo. O que os colegas de imprensa falaram? Isso daí saiu no Globo, na CNN, nesses veículos aí de circulação nacional. Sim. O Lula liberou 10 bilhões para o Lira operar ali no Congresso em emendas parlamentares. Uhum. E aí o que acontece? Nisso tudo, eles não conseguiram aprovar ontem, não conseguiram uma maioria, acharam que poderiam não passar e tudo mais. Deu todos esses problemas aí e não foi aprovado. Uhum. Mas aí é o que eu falo para você, qual está sendo o grande problema disso tudo? O governo federal investiu, obviamente, numa campanha muito grande para que isso seja aprovado. Cara, 10 bilhões é muita grana. E fora esse dinheiro, isso daí eu estou falando que os próprios veículos de comunicação falaram que foi para o Lira, articular no Congresso Nacional. 5,3, salvo engano, para a Câmara Federal e 3, alguma coisa para o Senado. Fora o que eles estão provavelmente patrocinando a imprensa, porque se você for pegar a Globo,
desde domingo já está numa campanha pesada a favor do projeto. Você pega a CNN, que até é um veículo que eu respeito, uma campanha também pesada pelo projeto. E está tudo certo. Você vê ali comentaristas, alguns até se utilizaram de fake news para defender essa PL, esse projeto. E agora, os veículos que são contra, e eu não estou falando do contribuinte. Primeiro, eu como pessoa sou contra. Mas agora, no caso do meu veículo, o veículo que se posiciona questionando o quê? O próprio projeto em si, questionando o que é fake news e o que não é, porque isso não está tipificado lá, questionando todas essas amarras que eles estão fazendo, Sim. blogueiros se posicionando contra, questionando o próprio Ministério da Justiça, Sim. porque o posicionamento do Ministério da Justiça ontem foi claro, de censura, antes mesmo do projeto ser aprovado, porque o Google não pode, e o Google não se posicionou, tá? Quem leu ali o artigo que o Google publicou, o Google deixou muito claro o seguinte, que precisa ter mais discussão e que do jeito que está, poderia prejudicar as pessoas que acessam a internet. Exatamente. E é um direito da empresa falar isso. Lógico, ela tem que alertando as pessoas. Alertando. E assim, o que acontece? O Google foi multado. Obrigado, João. Obrigado, João. Perdão, pessoal. O Google foi multado por causa disso. Usando o Código de Defesa do Consumidor, como eu falei, o Ministério da Justiça quer que agora o Google publique a favor. Então isso para mim é censura. Isso para mim é você obrigar uma empresa a seguir aquilo que ela não acredita. Não, e detalhe, né, Mike? Simplesmente colocar a goela abaixo, empurrar a goela abaixo da empresa. Não, e detalhe, a lei da censura nem foi aprovada. O Alexandre de Moraes já foi lá e mandou retirar todas as publicações que os veículos de comunicações fizeram e ainda multar em 150, acho que ia multar em 150 mil por hora se não retirasse. Certo? E, detalhe, deu 5 dias para todos esses veículos de comunicações para eles explicarem para a Polícia Federal o porquê dessa postagem. Então, quer dizer, se nós não estamos com a PL aprovada da censura, já está acontecendo isso, sem ter aprovação. Todos são provas do que o Alexandre de Moraes fazia. Né? A gente pega o Eustáquio, pega vários outros aí, só porque o cara ele se posicionava, mostrava a opinião dele, como eram pessoas que eram muito conhecidas na mídia, os caras estavam sendo censurados, caçados, né? Teve vários deles aí que teve que fazer, como é que eu posso dizer para você? Teve que sair do Brasil para procurar asilo político nos Estados Unidos, no Paraguai, porque os caras no Brasil não tinha mais voz. Olha só, então a censura já vem lá de trás, né? De uma forma que eles pintam bonita, que eles colocam numa caixinha de presente ali, amarra ali bem bonitinha ali para dizer que aquilo é o certo que está fazendo, isso que é democracia para a sociedade. Agora imagina se essa PL vinha à tona. Né? Você pega a gente que tem veículo de comunicação, como é que eu faço aqui no meu programa? Vou fazer como? Então se eu quiser falar, criticar um governo que está fazendo um trabalho errado, eu não posso? Então esse é o grande problema disso, até vou pegar uma carona para falar que está acontecendo no Estado, mas o grande problema é o que você falou. Ao meu ver, eu estou aqui para falar de comunicação, mas o maior problema que a gente tem hoje é essa insegurança jurídica por parte do a principal, né, Mike? É a jurídica, né? Do Supremo Tribunal Federal. Hoje, se você perguntar para mim, Mike, qual que é o projeto que você mais defende se fosse para acontecer, que você acha que tem que ser tratado primeiro, tem que ser discutido primeiro no Brasil? Para mim, cara, uma reforma no judiciário. Começar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, acho que eles deveriam ter mandato, pelo menos de 8 anos, isso daí está sendo discutido, o próprio Sérgio Moro. Era um projeto de lei meu como deputado federal na campanha passada, para ser ministro do STF, ele teria que fazer concurso público, ter acima de 20 anos de magistratura e acima de 50 anos de idade. Ou né? Cara, é o que você falou. E concurso, não é eleição, porque quando você coloca uma eleição dentro do STF, você politiza o STF. O STF ele não pode ser um meio político. Tanto é que está muito errado isso que eles fazem, porque ali virou um partido político. O STF hoje ele é um partido político igual o PT, PMDB, entendeu? Não, igual em todas as indicações. Isso daí a gente pega aqui desembargadores e tudo mais, as pessoas que são nomeadas em todos esses órgãos. Eu sou contra, eu sou a favor de uma discussão. O que eu defendo? Aí a gente poderia ficar aqui discutindo horas, mas eu defendo que seja discutida essa reforma no judiciário.
Se vai ser por concurso, igual você falou que você tinha isso como candidato, ou se vai ser de outra forma, o que eu defendo é que tem um mandato para esses ministros do Supremo Tribunal Federal, falando aqui no estado, para desembargadores, para as pessoas que estão nos tribunais de conta, porque hoje a gente vê um peso desproporcional entre os três poderes. Sim. Existe uma tripartição de poder no Brasil. É o poder legislativo, o judiciário e o executivo. O que já não ocorre há muitos anos. O poder judiciário tomou conta disso. O Supremo Tribunal legisla. Você citou aí o Alexandre de Moraes, mas eu também posso citar outros ministros, porque ele realmente nessa questão aí, essa perseguição implacável a um lado, ele realmente está fazendo, mas a gente pega aí diversas outras decisões dos ministros do STF que passam no mínimo essa insegurança jurídica para a gente, porque o que a gente entende com tudo isso que está ocorrendo, Tiagão e pessoal que está nos acompanhando aí, a gente entende é que eles estão pendendo para um lado. Estão pendendo para um lado. Ó, se você se você é contra, se você está criticando, se você pertence a esse lado que a gente acredita que é o lado extremista, que é o lado dos criminosos, você vai sofrer busca e apreensão na sua casa, você vai ser condenado, você pode ser preso, Sim. você pode ter uma tornozeleira eletrônica e ser vigiado pelo Estado, enfim, se você está desse lado, esse é o resultado final, é isso que você vai chegar. Agora, se você está do outro lado, e como você citou aí, eu não vou falar só da imprensa em si, mas dos deputados, dos ativistas que estão desse lado hoje, que é o lado do governo, você pode falar tudo. Você pode, Sim. inclusive, produzir fake news, você pode, igual você falou, que é o genocídio que eu tinha deixado escapar, a Jovem Pan, isso daí para mim foi um absurdo. A Jovem Pan foi impedida de falar que o presidente Lula é um ex-presidiário, um descondenado, você sabe isso daí, tem alguns meses, mas essa imprensa foi na época da campanha. Mas dessa imprensa chamava o Bolsonaro de genocida. É igual eu falei para você, eu tenho uma linha nesse sentido de pensamento diferente ao seu, né, nessa questão de como ele agiu na pandemia e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu entendo que você pode questionar, como eu falei, as ações, uma fala ou outra dele, mas não falar que o cara é genocida por causa disso. Então, exatamente. No caso do Lula, você me pediu uma emissora, comentaristas, pessoas que têm ali uma liberdade de expressão para falar o que elas queriam, né, na imprensa, no veículo lá, de falar uma verdade, porque o Lula é um ex-presidiário. Sim. Aí sobre a PL da censura. Que é o que eu defendo. Então você defende que fiquem malhando o presidente Lula, que hoje é presidente, lembrando desse histórico dele. Aí que entra, se o Lula se sentir desrespeitado por algum jornalista, isso já está tudo tipificado na Constituição, no Código Penal. O Lula pode processar não só o veículo, mas como até mesmo a pessoa, CPF também. Se ele se sentiu injustiçado de alguma forma. Ou seja, o que eu quero falar? Já existem os mecanismos para você punir quem está utilizando as redes sociais, quem está utilizando meio de comunicação, que é no caso, eu represento um meio de comunicação, né? Sim. Mesmo que como sócio administrativo, mas os processos caem para mim. Você já tem essas ferramentas. Então é por isso que esse é um dos vários motivos que eu sou contra. E agora entrando aqui, até perguntando para você está acompanhando o que está ocorrendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado ou não? Sobre a PL da censura aqui dentro também, você quer dizer? Eu acompanhei, não acompanhei muito de perto, fiquei mais no nacional, mas eu sei que aqui está rolando a mesma coisa, né? Então, aqui em Mato Grosso do Sul, até bom para o público acompanhar também, que é importante acompanhar, porque eu acho até que é mais provável hoje a gente conseguir, eu não vou dizer derrubar, porque a gente está falando de um governo que quer a todo custo empurrar isso no cidadão. Mas a gente consegue, eu acho que adiar isso por mais algumas semanas, meses, pelo que eu vi, saiu hoje no noticiário que o Lira está pensando em enterrar essa PEC. Mas assim, hoje, pessoal, a gente corre mais risco disso ser aprovado aqui no governo do estado do que na esfera nacional. É claro que, preciso ser justo, aqui no estado é de uma forma mais branda o projeto, não chega a ser como é na esfera nacional. Mas de toda forma, aqui no estado, caso seja aprovado esse projeto, quem vai conduzir tudo isso vai ser a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, ou seja, vai ser o governo do estado, o governo Riedel, que vai conduzir isso.
que aí a gente entra na mesma prerrogativa, na mesma premissa que eu discordo do que ocorre lá a nível nacional. Isso é independente de partido. Poderia ser o Capitão Contaro, um cara de direita, que eu sou mais, vamos dizer assim, familiarizado nessa questão ideológica, que eu seria contra esse projeto também. Por quê? Eu sou contra um órgão público, eu sou contra um cargo público, uma indicação política, conduzir isso. Falar o que é fake e o que não é fake news. Primeiro porque no projeto, inclusive esse projeto você vai dar risada, ele é de autoria de um deputado petista. Lógico, tinha que ser. É fato. Que é do deputado Pedro Kemp, deputado estadual aqui do estado, Pedro Kemp, é de autoria do Pedro Kemp. E nesse projeto, ele passa esse comando para o governo do estado. É o que eu falei para você, não concordo. Sim. Tenho certeza que você também não, e boa parte das pessoas que estão acompanhando não. Porque aí que tá, falando de política. A agenda que foi eleita foi a agenda do Riedel. A partir do momento que você é um cargo comissionado, você é uma indicação política, independente se a forma que o Riedel conduz a política é, vamos dizer assim, um pouco mais diferente do Lula, pelo que a gente acompanha, mas ficou claro nas eleições de 2022 agora, e você sabe que você participou, que o governo do estado tinha praticamente 90% da imprensa, 95%, acho que para não dizer 99% da imprensa, ou estava com o governo do estado ou tinha medo de se posicionar referente à candidatura do Riedel ou ao governo do estado de uma forma geral. E, por acaso, por isso você me convidou, o trabalho do contribuinte começou ali. Sim. Não sendo oposição, o que eu falei para você, o contribuinte não é oposição ao Riedel, não é oposição ao Lula, não é oposição aos políticos. O contribuinte é livre para fazer matérias a favor e contra esses políticos, de acordo com a linha editorial que a gente definiu. E isso, para governos, e ficou claro para o antigo governo antes do Riedel assumir, e no governo federal, isso não é bom, porque é uma forma deles não ter o controle do que vai ser publicado nesse veículo, e pode ser publicado coisas negativas a ele. E eu não sei porquê, você sabe que você já como ativista também incomodou os governos pra caramba, os governos não conseguem lidar, mesmo tendo uma maioria, tanto de nomeados, quanto, enfim, você tem a máquina pública na mão, mas os governos não conseguem lidar de repente com uma crítica. Um exemplo, o cara tem diversos comissionados ali na mão, o cara tem uma estrutura gigantesca, até para fazer campanha positiva para ele tem que fazer. Tem que fazer. Todo governante faz coisas boas também. Lógico. Mas aí o Thiago Grego, que postou uma coisa e deu 1000 curtidas no Facebook, não, esse cara a gente tem que calar. Então, e os caras vêm atrás da gente para calar. Isso, estou falando do governo de uma forma geral. Se não é calar, é tipo, não, vamos fechar, beleza. Traz ele para mim. Às vezes chama pro time, mas beleza, daí é um outro negócio. Mas o que eu sou contra é o seguinte, é você dar essa liberdade, você dar esse comando para um órgão de Estado falar o que é verdade e o que não é. Até porque, até você vai dar risada, hoje foi a 4ª vez que os deputados da Assembleia pediram vista. Sim. A primeira vez foi, enfim, o Rafael Tavares, o João Henrique Catan, aí depois, quem que foi ontem, cara? Acho que foi o Davi. Coronel Davi. Aí hoje o Antônio Vaz do Republicanos, foi a 4ª vez. Todas as vezes que esses deputados pediram vistas, e é um direito deles, o deputado Pedro Kemp zombou, brincou, alegou que bolsonarista, porque é bolsonarista, taxando esses 4 aí como bolsonaristas, só bolsonarista que contra fake news. Cara, isso se você analisar, a gente analisando aí, pegando carona no que a gente está falando, já é uma fake news do deputado, porque ele está querendo generalizar, ele já está querendo impor que só citou bolsonaristas aí, tem medo de ser combatido por fake news, ser pego em fake news. Eu, por exemplo, você sabe, eu sempre falo isso para todo mundo, eu sou direitista. Eu não me alio, respeito quem é bolsonarista, respeito quem é morista, quem é zemista, tarcisista, enfim, hoje tem esse. Eu sou direitista, não linko a minha imagem a nenhum político. Mas assim, o cara de certa forma já está publicando falando uma fake news em pleno plenário. Não, e detalhe, né, Mike? Por exemplo... Porque não é só bolsonarista que é contra isso. Lógico que não. O cidadão que quer ter liberdade é contra. É contra. E outra coisa, se eu falar assim, olha, o Mike roubou meu celular. Postei nas redes sociais, Mike do contribuinte roubou meu celular. Cara, eu vou ter que provar que você roubou meu celular, certo? Correto. Isso é uma fake news, de certa forma? É até o momento que você provar que eu estou errado.
Correto. E para você provar que eu estou errado, você tem que usar o quê? Segurança pública, usar os meios jurídicos, faz um boletim de ocorrência, entra com ação judicial, processa o cara. Exatamente. E aí tem que arrolar todo aquele trâmite legal que sempre rolou, né? Vai ter audiência, vai ter testemunha, vai ter isso, vai ter aquilo. O juiz bateu o martelo, falou, olha, o Thiago fez uma mentira contra o Mike, então ele vai ter que pagar um valor, uma indenização, danos morais, isso e aquilo, fazer um trabalho comunitário, tal. Thiago, sua pena está aqui, é tanto. Exatamente. Aí eu vou pegar aquela pena e vou cumprir. Por quê? Mas aquilo está na lei já, cara. Desde a Constituição de 88. Exatamente. Então não tem o que os caras mudarem. Não, e o judiciário já está aí para isso. Exatamente. Como eu falei, a gente estava questionando, uma das minhas maiores defesas é essa, tem que ter uma discussão sobre uma reforma no judiciário, mas já tem essas leis, independente do que a gente discutiu antes. E o que eu defendo nesse caso? O que eu falei para você. Os políticos, vamos dizer assim, estão com o pé atrás, estão incomodados com essas repercussões que tem nas redes sociais, muitas das vezes até com o ataque do cidadão comum. Ele já tem essa ferramenta nas mãos. Ele pode processar o cara que é contra o Estado, Sim. o cara que é contra o mandato dele, o cara que às vezes está saindo fora, aí, vamos dizer assim, dessas 4 linhas aí da Constituição. Ele pode fazer isso. Então é por isso que, ao meu ver, é uma aberração jurídica esses projetos que estão tramitando, tanto no Congresso Nacional quanto aqui. É importante, vou relembrar novamente, pessoal, fiquem atentos à tramitação aqui. De repente você votou num deputado estadual que, por enquanto, está em silêncio, até porque estão pedindo vistas, mas que pode votar a favor, até porque a política aqui é totalmente diferente da política nacional. Cobra o seu deputado, né? Política Cobra o nacional, seu senador, cobra o seu deputado federal. Política nacional, a gente tem isso a nosso favor, que é o quê? Esses projetos absurdos, daí não estou falando só dessa PL das fake news, conhecido como o projeto da censura, mas até mesmo de projetos no passado. Quem não lembra aí até mesmo da eleição do Renan Calheiros, que todo mundo fala que estava certa. Aí beleza que esse cara pisou na bola depois, mas daí a população se mobilizou e foi o Alcolumbre à época. Teve a maior pressão popular para o Renan Calheiros não ser o presidente do Senado à época, foi logo quando o Bolsonaro entrou. Então, assim, fora outros projetos que teve, o próprio impeachment da Dilma, isso tudo por pressão popular, manifestação das pessoas nas redes sociais, essa liberdade que essas pessoas puderam exercer. E aqui no Estado, não só o governo do Estado, mas as prefeituras, de uma forma geral, a participação do cidadão é muito, vamos dizer assim, muito contida, é pouca a participação da população. Até mesmo porque a população trabalha, a população tem pouco acesso ao que às vezes está ocorrendo aqui. Eu vejo também muitos que acompanham muito política nacional e eu vou discutir sobre política local aqui e também por fora. Então, o conselho que eu dou para você e para as pessoas que estão acompanhando, acompanhe a política de uma forma geral. Lógico. Independente se você trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. Tem que você pode olhar. pegar seu smartphone, você pode entrar nos veículos que você se identifica. O contribuinte, de preferência. Contribuinte, entra lá no contribuinte, é importante também, tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Mas assim, você pode se informar, tá por dentro do que está ocorrendo no seu estado e a partir disso cobrar do deputado que você votou. Se você não votou ou se o cara não se elegeu, você pode cobrar os parlamentares que estão lá, porque eu tenho certeza que você que está acompanhando eu e o bate-papo meio do Thiago aqui, você é contra projetos que dão poder ao governo, para o governo censurar não só o contribuinte. Hoje é o contribuinte que está na mira ali, que pode ser atingido por esse projeto. Sim. Mas futuramente pode ser você, cidadão. Sim. Se você ir lá tecer uma crítica a um deputado igual o Pedro Kemp, ou algum outro deputado, até mesmo de direita, que você não concorda, os próprios candidatos de direita vão ter acesso a isso, que é o quê? Exatamente. Mandar isso para o Estado fala, ó, é fake news. E a partir disso você sofrer com essas sanções, com essa perseguição. Então, Thiago, aconselho você também a acompanhar mais esse projeto que está tramitando. Tenho certeza que vai ser importante o seu apoio nesse sentido, até mesmo conversando com deputados. Sim. Tem alguns deputados aí que você tem acesso, que você conversa, que você pode convencer esse cara que é uma medida ruim para o Estado. Independente se aqui não tem essa pressão política. Sim. Igual eu falei, não tem essa pressão. Não, o contribuinte precisa hoje, disso. Até falando para você dos veículos aqui, o contribuinte, o Media Max, que é um veículo já de grande circulação há muitos anos, e um outro veículo que é o Investiga MS, que é do Wendel Reis, está fazendo um trabalho também diferenciado nesse campo da política, que tem noticiado sobre essa PL. Cada um com
com a sua linha editorial, né? Mas estamos noticiando o que está ocorrendo na Assembleia Legislativa. O restante dos veículos, não sei por que também não estão muito atentos ao que está ocorrendo. E Mike, sabe o que eu acho? Acho não, isso é extrema verdade. O governo da esquerda ele foi derrubado na época que a Dilma saiu, foi pela mídia, né? Foi pela imprensa. E depois disso daí, o pessoal, a mídia começou a correr mais. Aí, depois que o Bolsonaro entrou, por exemplo, antes do Bolsonaro entrar, a mídia correu muito forte, porque todo mundo estava usando as suas redes sociais para fazer campanha ao favor do presidente. Correto. Depois que ele entrou como presidente, essas pessoas que iam para a rua, isso tudo foi quem que levou? Foi a mídia que levou. Com isso, a esquerda não está preparada para isso. É um dos motivos que eu acho que eles estão batendo muito na questão da fake news, porque eles não estão preparados para toda essa avalanche que está vindo de mídia social contra eles, porque está vindo muito. A esquerda, tudo bem que eles são muito bem organizados, né, eles são muito unidos ali e tal, mas eles não conseguiram atingir um algoritmo pesado na mídia, né, nas redes sociais, para falar mal do governo. Então, eles usam, de certa forma, o quê? Tentar amedrontar, usa os veículos de comunicações que são a televisão, a rádio, porque a gente sabe que banca esse pessoal pra caramba para falar mal da turma da direita. Então, essa é a única forma que eles conseguiram de calar a direita, ou de calar as pessoas que realmente querem um Brasil melhor, infelizmente. E Mike, eu tô achando, cara, que a gente está chegando num nível, o Brasil está chegando num nível muito triste. Por quê? Primeiro de tudo, o que o comunismo tenta fazer com uma nação? Primeiro de tudo, ele tenta acabar com a cultura da nação. Correto. A cultura, os bons costumes, né? Acabar com aquelas crenças. Depois, eles tentam acabar com a identidade das pessoas. Cara, eu sou o cara que eu tenho vários amigos, né? Não são muitos, mas eu tenho vários amigos que são gays. Tenho amigas lésbicas, a gente tem um bate-papo muito legal, temos amizade, conversa. Tem amigo meu que manda mensagem, brinca, fala, ô bicha, não sei o quê. Lógico que eu sou hétero, mas tem essa brincadeira super sadia, não tenho problema nenhum. Mas o pessoal, o comunismo, o que eles tentam fazer? Olha só, eu defendo que acaba com a identidade das pessoas. Então, como que é a forma que eles acharam hoje para acabar com a identidade de uma nação? É usando as pessoas, os homossexuais, contra a nação para fazer com que a ideia é o quê? Olha, vocês são homossexuais, vocês já ganharam o espaço de vocês. Porque hoje os homossexuais têm respeito em todos os lugares, cara. Independente de governo Lula. Independente de governo Lula, de governo Bolsonaro, tem respeito. Tanto é que o melhor amigo da esposa do Bolsonaro, da Michelle, é um gay, cara. É o maquiador dela, que é o cara que a mídia, que a Globo, foi lá e falou, quando abriram a caixa preta do Bolsonaro, pô, o cara entrou 54 vezes dentro da casa da Michelle, dentro do palácio. Foi ou não foi? Só que é amigo da mulher do Bolsonaro. O cara é gay, pô. O melhor amigo do Bolsonaro é negão. Falavam que ele era racista. Então, aonde eu quero chegar? Estão usando os homossexuais que já ganharam seu espaço, têm respeito na sociedade. Entendo que tem gente que não gosta, a opinião de cada um, eu não tenho nada contra. Mas estão usando essas pessoas para tentar acabar com a imagem de toda a nação. Olha, o Brasil tem que ser homossexual todo mundo, ninguém pode ter sexo, ninguém pode ter gênero. E eles vendem que o público evangélico, os católicos, os cristãos, de uma forma geral, que abominam isso. E não abominam, não tem eu nada posso a ver. falar uma coisa para você, eu sou de uma família religiosa, meu avô é ancião na igreja adventista, tem familiares que, no caso dele é da igreja adventista, mas tem familiares na igreja universal, tenho familiares na Batista, na IECG, enfim, minha família, de uma forma geral, eu cresci em berço evangélico. Meio que sempre fui teimoso e tal, mas teimoso que eu digo assim, nunca segui 100% à risca, não cheguei igual meu avô. Mas tem temor a Deus, que é o principal. Temor a Deus, é a ideia que eu comprei, eu costumo dizer assim, a ideia que eu comprei, que é o cristianismo. Mas enfim, o que eu quero falar disso tudo? O meu avô é um ancião da igreja, um cara que tem cargo na igreja dele, e é um cara que eu nunca vi desrespeitar gays, ele é conservador. O que acontece? É aquele negócio que você falou. Tem pessoas, obviamente, até mesmo pela cultura, pela religião, pela forma que foi ensinada no passado,
que é contra a opção sexual que a pessoa definiu, mas não é contra a existência dela. Isso tem que ficar claro. Porque hoje o que a esquerda faz, mas isso daí acontece, eu acho que em todos os segmentos políticos, mas falando da esquerda, eles tentam se apropriar, se apropriaram já dessas minorias. Muitas dessas pessoas aí acham que se não for o Lula, elas vão morrer se o próximo governo... E mal eles sabem que estão sendo usados. Morreram no governo Bolsonaro, você entendeu? Então, assim, eu também, até para isso, à toa que eu sou liberal, eu defendo essa liberdade das pessoas. Lógico, pô. Até mesmo os gays, os negros, se eles se sentem discriminados, também está tipificado na lei. Exato. Eles podem ir atrás das pessoas. Agora, o que eu sou contra também é a imposição do governo de uma agenda, às vezes tentando colocar isso acima da cultura das pessoas, da religião das pessoas. Sim. Eu acho que cada um é livre para, Tiago, cada um é livre para ter sua opção sexual, para ter sua religião, para ter o seu time de futebol, para escolher, aí falando da imprensa novamente, mas para escolher o veículo que ele quer acompanhar. Eu gosto mais da Globo News, beleza. Eu gosto da Jovem Pan. Show. Eu tô acompanhando o bate-papo do Mike e do Thiago, tô achando legal. Pô, bacana. Legal. Não tô achando legal. Comenta aí também. Critica a gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente tem que deixar bem claro para essas pessoas? A gente precisa lutar para que a gente continue tendo essa liberdade. Exato. Mesmo que a gente falou aí da postura do Supremo, do governo federal, mas até então não foi aprovado isso ainda. Sim. Então essas pessoas têm essa liberdade ainda. E luta por ela. Não é porque hoje eu sou de esquerda, cara, analisa. E foi aquilo que eu falei. Realmente pode ser um governo de direita. Exato. É aquilo que eu falei. Primeiro, eles tentam acabar com a cultura. Depois, eles tentam acabar com a identidade. Né? Depois, cara, eu entendo. Isso é meu entendimento, tá, Mike? Porque a gente sabe que o comunismo, eles fazem muita aliança com comandos. PCC, CV, com Comando do Norte, com vários comandos, tem uma facilidade muito grande deles defender essas pessoas. E o tráfico é onde traz a droga na vida das pessoas. Correto. Estragam a família, estragam a criança, estragam o jovem. Então aí você tira, destrói. Olha só. E Mike, olha o que eu vou te falar. Destrói a cultura, destrói a identidade. Solta droga adoidado no mundo, tá? Vamos falar nosso Brasil. Aí vem com uma PL dessa de censurar. Já vai nos calar, cara. Vai meter a mordaça já. Cara, sabe o que você faz com isso? Faz uma nação fraca. Eu costumo dizer sempre, isso aí eu costumo dizer sempre. O que seria do Brasil, o que vai ser do Brasil quando os cabeça branca morrer? Sério mesmo, cara. Se você pegar os nascidos ali de 80 vamos colocar 88, até 90 ainda dá para pegar uma galera, de 90 para baixo, é uma galera saco roxo, sabe? É aqueles homens, mulheres, até gays leves também, mas é um pessoal assim que luta pelo Brasil, que sabe o que é defender a família, defender os seus filhos, defender os bons costumes. Aí você pega uma galera para frente, não generalizando, mas começou a entrar nessa bolha. Sabe, de tudo pode, eu sou livre, o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero da minha vida e não sei o quê. E não é bem assim, né? Nós não estamos nesse mundo só para pegar e tocar o foda-se. Não, pô, a gente está aqui para viver, para ajudar o próximo, sabe? Para você conquistar as coisas na sua vida, fazer o bem para as pessoas, tratar as pessoas bem, ser educado. Nós estamos aqui para isso. Então, um ser humano sem ter uma essência dela, cara, sua existência não existe para nada. Então, quer dizer, muita gente está entrando nessa ideia e daqui a um tempo, depois que o comunismo calar o Brasil, que se Deus quiser não vai chegar, mas calar o Brasil, destruir realmente com a identidade das pessoas, destruir com a cultura do Brasil, quem que vai ser por nós, igual foi em 64, de tentar tomar o Brasil de volta? Não vai ter. Vai ser a galera Nutella. Entendeu? Vai ser a galera Nutella. É isso que o pessoal não entende. Não está observando. Igual, hoje é fácil para muitos aí falar, o Mike, o veículo dele, muitos falam isso. O veículo dele é de direita, é não sei o quê, é crítico. Crítico ele é. Sim. Porque ele é independente. A imprensa tem que ser livre, Thiago. Sim. A imprensa tem que ter essa liberdade para seguir a linha editorial da forma que eles acham que é melhor. Beleza, ponto. Só que fora isso que a gente citou, essas pessoas não estão entendendo que isso é só o começo. Sim. A Venezuela, antes de entrar nesse regime que eles entraram, passou por essas fases. Beleza, é bom lembrar também, mas
a gente chegou até aqui dessa forma, mas a gente ainda tem uma liberdade, estamos aqui falando sobre política e tal, pelo menos por enquanto a gente ainda tem essa liberdade, mas assim, o Brasil passou já por fases também de regimes ditatoriais. Então assim, infelizmente, eu costumo dizer, tá no sangue, parece que do brasileiro. Eu acho que por conta disso também, muito brasileiro, até pela descrença na política, ele acha que tá tudo bem, não, tem tudo ladrão lá mesmo e tal, e ele não tá vendo. E não é assim, tem muita gente boa lutando pelo Brasil melhor, cara. Que tem gente boa ali lutando, e que tem gente que está lutando para que essas pessoas tenham liberdade. Até eu costumo dizer a galera da cervejinha, a galera que gosta de... Sim. Enfim, que não acompanha a política de uma forma geral. Eu também sou dessa galera. Eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de estar em contato com meus amigos, eu gosto de sair às vezes, mas eu não deixo acompanhar a política. Sim. Por quê? Porque até mesmo esse cara que hoje não quer acompanhar, porque é dessa galera que eu falei, não... Sou antipolítico porque... E a vida dele depende da política. Hoje, a vida dele depende. Hoje, esse Estado que está tentando controlar no primeiro momento a imprensa, ativistas, a oposição, enfim, as pessoas que são livres para se posicionar contra o governo, hoje esse cara não está sendo atingido, mas futuramente ele vai ser atingido de alguma forma. Por quê? Porque se você cala a imprensa, se você cala os críticos dos governos, e aí eu falo dos governos de uma forma geral... Você dá mais poder ao Estado. O Estado tendo mais poder, o que o Estado vai fazer? Vai aumentar mais impostos? Vai te escravizar, pô. Vai te escravizar. Vai escravizar a sociedade de uma forma geral. Então, a mensagem que eu levo aqui é única e exclusivamente para essa galera que não acompanha muito, de repente, até a política estadual. Acompanha o que está ocorrendo na Assembleia, acompanha o que está ocorrendo na Câmara Municipal, de preferência pelo contribuinte. Lógico. Mas, se não for pelo contribuinte, acompanha por outros veículos, ou até mesmo pelo contribuinte e vários outros veículos. Só não deixa de adquirir conhecimento. E passar conhecimento para as pessoas também. Exatamente, até porque... A gente precisa ser formadores de opinião. Isso é importante. Porque esses projetos aí são polêmicos, igual das fake news, que é conhecido como da censura, e eu e você acredito que isso é da censura e outros tantos brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, também tem projetos ali que, de repente, estão amarrados, que a pessoa acompanhando, cobrando o político, ela pode conseguir uma transformação para ela, às vezes no campo social, no campo da segurança pública, da educação, enfim. Eu sempre aconselho as pessoas de uma forma geral, Thiago, a acompanhar mais, não o político defendendo os políticos, acompanhar a política de uma forma geral, a tramitação das leis, o que o Poder Executivo está fazendo. Para não padecer depois. E Mike, isso que você falou é tão importante que comigo, eu comecei a eu virei ativista depois que eu sofri. Eu tinha uma empresa na área central, foi feito obras no centro de qualquer forma, com uma administração, e com isso começou a penalizar os comerciantes, abrir o centro todo, ficou 2 anos aquilo ali, começou a minar o comércio, eu tinha um faturamento muito bom, tinha um padrão de vida muito bom, começou a minar. Cara, não, quando eu vi já me afogado, porque a empresa já não tinha mais como você resgatar. E aí eu fui um cara que eu comecei a brigar, porque tentando salvar, porque nós somos brasileiros, a gente tentando salvar a empresa, tentando ajudar os comerciantes da área central e aquela dificuldade, e a gente não conseguiu, porque o político geralmente depois, muitos deles, não são todos, tá? Mas tem político que depois que ele entra lá no executivo, ele não quer saber mais o que a sociedade está precisando e a necessidade. Olha, eu quero fazer uma obra aqui, e se for penalizar e falir, todo mundo tem problema. Eu quero fazer a obra e acabou. Ali não é o quintal da casa dele. É o quintal da casa de todos nós, pô. Então, para você fazer alguma coisa, você tem que analisar muito bem politicamente e conversar com as pessoas ao redor para ver se dá para fazer, de que forma que vai fazer. Vamos definir planos e ações. Não foi definido planos e ações aqui na área do centro, nem nada. Então, não foi conversado com os comerciantes, só foi comunicado. Vai começar a obra tanto, vai acabar tanto. A obra era para 1 ano e 2 meses, demorou 2 anos. Né? Levou à falência mais de 700 comerciantes. E depois disso, eu falei, caramba, cara, eu perdi meu futuro. Né? Meu futuro naquele momento, porque a gente é homem, não tem corpo mole. Então, vamos para frente e vamos conquistar novas áreas. Tanto é que eu vim para a campanha política porque eu entendi que, cara, se eu ficar em casa, o braço cruzado, e imaginar que o político não faz nada na minha vida, que é só eu acordar cedo e trabalhar 8, 10 horas por dia e minha vida está feita, se eu tiver esse pensamento, eu vou padecer depois. E outra, a gente não sabe quando que pode ser a nossa vez. Então essa vez foi a minha, amanhã pode ser a vez dessa pessoa que acha que a política não vai fazer diferença na vida dela e faz. E para complementar,
essa PL da censura, acabou de me vir uma luz aqui na minha cabeça, Mike, que não veio ainda, ninguém está falando disso, e eu tenho certeza que, assim, a ideia é essa, tá? A PL das censuras, se Deus quiser, não vai ser aprovada, mas se ela for aprovada, sabe qual que é o próximo passo? Deixar inelegível aquelas pessoas que forem condenadas pela PL. Então, quer dizer, se eu sou um cara que eu não sou político, tá? Mas eu sou um ativista ferrenho ali, eu não tenho vontade de nenhuma política, mas sou ativista, ou vamos dizer que eu tenho vontades também. E começo ali, falando mal do governo, olha, ele fez isso, olha, ele falou que as pessoas iam comer picanha e agora ele ofereceu abóbora para as pessoas. Putz, lascou. Entendeu? Então, se você começar a fazer isso, o cara vem, faz um processo contra você, e aí você é condenado, você é julgado, condenado, tem que pagar isso e aquilo, e ainda fica inelegível. Pô, lascou, cara. Começa a acabar com a direita, ou começa a acabar com os bons políticos dessa forma. Quem que vai sobrar? Político ruim, que é os caras que vão dominar o Brasil e fazer a gente escravo, infelizmente. É, mais ou menos isso, até porque é o que eu falei desde o início aqui da minha participação. As primeiras pessoas que estão com alvo na cabeça hoje são os CNPJs, principalmente os CNPJs que se posicionam de uma maneira independente. Sim. Eu entendo e justamente por isso estou aqui para falar, para me posicionar pelo meu CPF, mas o meu veículo está numa linha editorial contra esses projetos, tanto o que está passando na esfera nacional quanto aqui do estadual. Por quê? Porque o meu entender é o seguinte, eu sou hoje o primeiro alvo. Porque vai ser meu CNPJ, vão querer fechar meu jornal, depois vão mirar em quem? Em mim. Vão aplicar multa, igual você falou, de repente tornar inelegível, colocar uma tornozeleira. E aí depois vem nos usuários. Aí depois, Geni, vai chegar em quem? Vai chegar nos ativistas, vai chegar nos postulantes a cargos públicos, que de repente pode ocupar a vaga de algum vereador ali que é reeleição. Porque o que acontece? Até mesmo falando aqui na esfera estadual. Você vai dar poder para as pessoas denunciarem o que elas acreditam que é fake news. Por exemplo, o Thiago, dá para a gente usar até, vem aqui na minha cabeça um exemplo aqui da nossa conversa. Igual a gente divergiu de forma respeitosa sobre essa questão da pandemia, do Bolsonaro. O cara futuramente que discordar de você, principalmente o político que, o Thiago tá no meu radar, esse cara pode ganhar de mim futuramente. Ele vai começar a denunciar você das postagens. Ele vai te denunciar, e aí, como que o governo do estado vai analisar, como que a Secretaria de Segurança Pública vai analisar se isso é fake news ou não? Então, cara, isso pra mim é o que mais pega nisso tudo. E sem falar que tá todo, como é que fala? Tá todo organizado ali pra oposição. Então, assim, você não, exatamente o que você falou, causa essa insegurança na gente. Por isso que eu sou contra. Por quê? O que me parece é que se você não é amiguinho do governo, dos governos, de uma forma geral, você vai ser censurado. Você vai sofrer essas sanções do Estado. Então é por isso, cara, esse para mim é o ponto principal. E é o que eu falei para você. E usei para o pessoal que está acompanhando a nossa conversa esse exemplo aí dessa nossa pequena divergência. Cara, para algumas pessoas é fake o que você falou e para outras pessoas o que eu falei, elas não concordam. Exatamente. E tá tudo certo. Tá tudo certo, pô. Vamos respeitar. Agora, por que você vai colocar o Estado para falar se o Thiago tá certo ou o Mike tá certo? Exatamente. Por que você vai dar esse poder de denúncia, e até falando do projeto de lei do Kemp, depois eu vou até falar o número dele para o pessoal acompanhar, pesquisar o que eu estou falando, que eu acho importante, você não pode ficar só com o que eu estou falando. O projeto de lei do Kemp é isso. Ele cria esse canal de denúncias para apuração da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que é dirigida, eu não estou aqui para criticar o atual secretário, que é o Carlos Videira, mas ele é um cargo político. Não, e detalhe, né, Michael? É um cargo político. Não, e detalhe. Ele segue uma agenda política e está tudo certo. Tá tudo certo. Eu já tive meu cargo político e eu costumo dizer isso para as pessoas. Todo mundo sabe, a pessoa que eu trabalhava, eu tinha minhas divergências. Só que o que você faz quando você tem um cargo político? Você vê isso até na situação que passou o Moro e o Bolsonaro, que ao meu ver, os dois erraram, mas o principal errado, vamos dizer assim, depois de um certo tempo, foi o Moro. Por quê? Estou falando no sentido assim, da forma que ele saiu. Ele simplesmente podia ter saído de outra forma, não atirando do jeito que ele atirou. Mas beleza, hoje está tudo certo. Não, e detalhe, né? O Bolsonaro depois abraçou o cara, Sim, né? O Bolsonaro, como se diz, deu tapa na cara dele, assim, de película, porque depois abraçou o cara, e a divergência deles apoiou ele pro Senado. A divergência deles foi muito grande à época. O que eu quero dizer com isso, para o pessoal entender dessa PL, que esse é o tema principal.
Cara, o Moro saiu do governo Bolsonaro e tá tudo certo, porque ele estava discordando no momento dos posicionamentos do Bolsonaro e da agenda do Bolsonaro. Por quê? É um cargo político. Quem foi eleito, e eu escutei isso de muitos bolsonaristas à época, foi o Bolsonaro, foi a agenda do Bolsonaro. Então, resumindo, falando agora da PL, que eu usei como exemplo isso. Normalmente nos governos é difícil um cara fazer o que o Moro fez. O cara geralmente fica ali e procura se adequar. Pode não concordar com o posicionamento do governo e tal, mas ele tem um cargo ali, não, vou ficar aqui, eu vou fazer o meu melhor da forma que eu estou sendo utilizado, correto? E aí, no caso aqui do governo do estado, caso seja aprovado esse projeto, é um cargo político que segue uma agenda. Ah, mas vamos pegar assim o pessoal governista que fala, mas o Riedel, Mike, o Riedel segue um posicionamento técnico, que muitas pessoas falam, né? Ele é técnico, ele sabe separar isso, mas de qualquer forma ele é político. Sim. Técnico, para mim, é o cara que passou num concurso e não está sendo utilizado pelo Estado também de forma política. Tem muitos concursados, você sabe, e está tudo certo, o cara tem que... Às vezes, tem muitos concursados que estão há anos em prefeituras, em governos, que são utilizados fora do cargo que ele foi aprovado no passado. Até num cargo, de repente, de maior exibição, até pela parte técnica, mas ele é concursado, ele passou num primeiro momento pelo concurso que ele se colocou ali. E no caso do governo do Estado aqui, é um cargo político que vai analisar se o contribuinte publicou uma fake news ou não, se o Top Media publicou uma fake news ou não, se o Campo Grande News publicou uma fake news ou não. Qual que é o problema? De todos esses veículos que eu citei, o governo do Estado tem o contribuinte só como um veículo problema. Exatamente. Então isso me causa uma insegurança. Então até mesmo aqui na Assembleia Legislativa, além de ser contra o projeto, eu defendo que isso seja discutido de uma forma mais ampla. Sim. Eu defendo que o autor do projeto, que é o Pedro Kemp, não fique colocando que só os bolsonaristas são contra. Eu sou proprietário de um veículo, Kemp. Eu sou de direita, tá? Meu CPF é de direita, eu sou de direita, mas eu não sou esse bolsonarista que você falou, sou direitista e sou contra o projeto. Então não é só bolsonarista. Eu tenho certeza que muitos empresários aqui, empreendedores que o Thiago entrevista, se ele entrar nessa conversa, nessa seara, os caras vão ser contra também. Então é uma fake news. Não é um absurdo isso? O cara que é o autor do projeto está falando fake news na Assembleia Legislativa. Não dá para entender. Não faz sentido. Cara, é um papo muito legal de conversar, é tenso. A gente vai levando, né? Não, mas assim, Mike, a gente fica nervoso. Eu mesmo sou um cara que eu vejo todas essas situações que estão acontecendo e a gente acaba ficando nervoso e eu sei que você também. Fica revoltado. Fica revoltado, o coração acelera, o sangue sobe, a gente fica tenso. Quem me conhece sabe que eu tenho, até você já tem a oportunidade de conviver comigo mais, eu sou um cara que tem uma linha mais calma. Eu também, mas na hora de história... Cara, mas eu sou nesse sentido, eu tô revoltado, cara, com esse tal. Não existe. Porque eu não falo no microfone, nossa, cara, não sei o quê. Até mesmo porque eu não sou político, eu sou um empreendedor. Sim. Tô aqui para falar com um amigo que me convidou para falar sobre um tema importante. Mas, cara, tô revoltado, tô preocupado, até acho que... É a nossa vida, né, Mike? É a nossa vida, dos nossos filhos, engloba muita coisa aí, pô. Mas, Mike, primeiro, quero só mandar um abraço aqui. Nós somos patrocinados pelo Show de Prêmios, tá? Importante. Para quem... Falar dos patrocinadores. Com certeza. Para quem tem um sonho de adquirir, ter aquela sua casa própria, ter o seu carro, abrir o seu próprio negócio, entra lá no site www.showdepremios. Pesquisa Show de Prêmios, entra no Instagram, Show de Prêmios, segue a gente lá, para vocês conhecer um pouquinho, né, do projeto e entender que ali você pode conquistar os seus sonhos. Então eu não vou falar aqui o que o Show de Prêmios faz, porque eu quero que você pesquisa lá, vê qual que é o produto que o Show de Prêmios oferece para você, e eu tenho certeza que você pode ser uma pessoa que vai conseguir realizar o seu sonho, abrir seu negócio e ser uma pessoa muito feliz e muito próspera. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço agora muito legal, que é um dos nossos patrocinadores, que é o Robson, que é representante da Maresia. É um cara que praticamente da casa. Tá? É o cara que me veste, né? O Robson, aquele abração. O Robson é um cara, gente boa pra caramba. Um abração pra você. É o cara que vende Maresia aqui no estado do Mato Grosso do Sul, fortalece a molecada aí e as pessoas que gostam. Tem uma outra marca que ele vende também, que é Hangar. Cara, pensa em umas roupas top.
Né? Depois eu até quero conhecer, quero me vestir bem, igual o Thiago tá se vestindo aí. Hoje eu tô mais de social mesmo. Falei, cara, vou de social. Vou apresentar o Robson pra você, ficar mais forte. Mas eu não costumo me vestir social, não. Eu gosto de camisa igual essa que você tá usando aí, camisa lisa mesmo, correntinha. É o estilo que eu gosto de me vestir. O bom aqui, assim, quando a gente começou o programa, né, diretor, e aí, eu preciso vir de social ou posso ser eu? Não, pode ser você. Então eu gosto assim, camiseta, calça. Você passa mais credibilidade para as pessoas, você sendo você. Exatamente. Ó, o Jean aqui falou para mandar um alô pro Mike e pro Thiago. Jean pediu para mandar um alô pra gente. Vou mandar um abraço aqui, ó, pro Lauro Ferrari, Gino Rondon, Wesley Paiva, JP Supermercados, grande parceiro nosso aí, Claudinei Sandim, Geise Duta, Kelly Ventorim, que ela é jornalista, viu? A Kelly Ventorim acompanha a gente e o nosso trabalho também. Ivoneide Vieira, Ediso Vieira, Beto e Gelson. Ó, como que é aqui, diretora? Beto e Gelson está o quê? Beto e Gelson estão ouvindo o Papo de Empreendedor. Obrigado pela audiência, tá, Beto? Obrigado, Gelson. Não sei, qual Beto que é? O Figueiró, não? Não falou qual Beto, mas deve ser o Figueiró. Se não... Pereira? Não sei. O contribuinte andou tão criticando, igual eu falei. O Rui da Raio X também. Rui da Raio X. Manda um abraço pra gente aí, tá? Acompanhando a gente. Um veículo importante aí, um cara que eu gosto do trabalho dele também, viu? Gosto do trabalho dele, um cara que tem muita humildade, tá há alguns anos já à nossa frente aí, eu tô começando. Igual eu falei pra você, eu tenho essa humildade de reconhecer os caras que estão no trecho, Thiago. Sim. Já há mais tempo que eu quero aprender com esses caras. Então, até mandando um abraço pro Rui, estendendo para toda a imprensa local. Não tem problema a gente discordar, pessoal. Não tem problema a gente seguir uma linha editorial diferente. Sim. Eu tô na mesma bolha que vocês. Eu tô nessa bolha da comunicação. E eu quero aprender com vocês também, trocar experiência, independente das nossas linhas editoriais serem diferentes. E aproveito também para estender o abraço para todos aí. Dos que você citou, quem que é? O Jean, é um parceiro meu aí, falou que ia acompanhar. Uhum. Tem outros aqui, só que até falando para você, perguntando mesmo no ar aqui, fica salvo depois na rádio. A gente vai mandar um link para você, vai gerar o link, manda para você, né? Bacana. Vai para o YouTube, mas você pode postar nas suas redes também, não tem problema. Bacana. Você pode fazer os cortes. Que é o que eu vou fazer, fazer tanto os cortes quanto também, quando ficar preparado o link do YouTube, quem chegou só agora, que alguns mandaram mensagem aqui para mim, só agora que eu acompanhei esse aí do trabalho. Então você vai poder acompanhar depois no YouTube, tá? E o início da Rádio Gera, no YouTube da Rádio Gera mesmo consegue fazer acompanhar toda a entrevista aí na íntegra e ver o papo, que tá sendo um papo muito bacana. Diretora, como é que a gente tá de tempo aí? 3 minutinhos tem que encerrar. Beleza. Pô, eu perguntei do tempo, não costumo perguntar, né? Mas eu perguntei porque o papo tá muito bom. E, cara, dá vontade, porque o Mike é um cara muito entendido de política, o trabalho dele é esse, né? Veicular política, veicular informações. Acompanhar os bastidores. Acompanhar os bastidores. É um cara aí que tá muito antenado em cima disso. E tem que estar, né, Mike, para você levar a verdade, né? E infelizmente essa verdade que está sendo taxada como fake, infelizmente, que a oposição quer fazer isso, mas você tem um meio de comunicação, eu gosto muito, cara, você bem feliz pra caramba. Não, mas eu vou falar, não tô puxando sardinha para você não, e você sabe disso, você já veio várias vezes, você já veio marcando já o contribuinte e postando, porque hoje eu vejo que é um dos únicos veículos, tá? Não falei o único, um dos veículos de comunicação que eu mais gosto no estado de Mato Grosso do Sul. Torço muito, Mike, por você, pelo seu trabalho, e eu tenho certeza, cara, que você é um cara que vai muito longe, né? Torço muito para que tenha deputados federais, que tenha senadores, que abracem o contribuinte também, entenda a importância dele e leva ele Brasil afora, porque os senadores e deputados, eles conseguem fazer isso. Porque a amizade que faz ali dentro, ali em Brasília, ali tem gente do Brasil inteiro. Se eles têm os grupos ali dos deputados federais, com certeza, dos senadores, começar a veicular o seu material, que é um material muito bom, eu tenho certeza que a gente consegue fazer ir longe. Mas e mesmo se não precisar desses, né, políticos para fazer o seu trabalho longe, eu tenho certeza que vai, né? Isso no mesmo tempo. A gente encara isso, Thiago, para complementar, até agradecer você novamente pelo convite, obrigado mesmo.
Tô aberto aí para voltar outras vezes, para a gente conversar sobre outros temas. Eu quero te convidar, deixar já um convite aberto aqui. Depois você vê como é que tá. Vamos deixar passar essa loucura toda aí, né? E a gente faz um outro bate-papo, porque eu quero bater um papo com você para a gente falar um pouquinho do que você acha da política local mesmo, porque é isso que você falou, para a gente passar conhecimento para as pessoas. O que você acha da política nossa, da nossa cidade, do nosso estado? Que eu acho que tem muitas deficiências ainda, e muita, cara. Você pega o nosso estado de Mato Grosso do Sul, nossa cidade de Campo Grande, não conseguiu sair do básico, cara. Nosso estado e nossa capital não saiu do básico. O que eu digo básico? É o saneamento básico, que é o asfalto, né? Que é lazer para as pessoas, que é saúde, que é educação. Cara, nossa educação é muito longe. Hoje, infelizmente, naquela época, antes da política interferir na minha vida, lá atrás meus filhos estudavam em escola particular, pagava ali quase 4 pau de escola particular para meus meninos, tranquilo. Hoje eles estão estudando na escola pública e, cara, e você olha o ensino da escola pública, porque eles tinham particular, é muito diferente. Com certeza. E meus guri, graças a Deus, são uns meninos assim que são muito inteligentes. A nota dos guri, o QI deles na escola estadual é muito alta. Aí você vê quando era na escola particular, ficava ali na média ali 8, 9, 10. Agora na escola estadual municipal os guri voam, cara. Bacana, né? Isso é importante. Mas, Mike... Desde já estou à disposição, igual você falou, a gente ficou muito preso, mas esse foi o tema principal. Acredito que o pessoal que acompanhou aí tem uma série de pontos até para acompanhar sobre as nossas falas aqui de uma forma geral. Sim. Mas é importante falar sobre políticas públicas, você sabe que é um tema que eu gosto bastante. Hoje eu estou aqui falando da comunicação, mas já tive experiência em prefeitura, tenho acesso a governos, estou aberto para falar no período eleitoral, antes do período eleitoral, quando você me convidar, estou à disposição. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu só vou deixar o último recado para o pessoal que está acompanhando aí. Acompanhe a tramitação desse projeto que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também. Só tem, por enquanto, 4 deputados que se posicionaram verdadeiramente contra esse projeto. Por enquanto, os outros deputados não se posicionaram. Até mesmo porque esses 4 deputados pediram vista, então também vamos ser justos. Esses outros que não se posicionaram ainda, porque ainda não tiveram essa possibilidade de se posicionar, estão pedindo vista, estão adiando a votação. Mas é importante, você que tem você é amigo de algum deputado estadual, que está na Assembleia, das deputadas, a gente tem 2 deputadas lá, bate um papo com elas, para saber a opinião. Vamos fazer, o contribuinte pretende fazer isso, para a gente fazer um placar aí de quantos que está. A gente fez aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive saiu ontem, foi bem repercutido, da posição dos deputados federais, inclusive que os deputados federais, o Beto Pereira, o Geraldo Rezende e o Dagoberto, mesmo com a indicação da bancada federal do PSDB, que eles aparentemente são contra a PL. Eles são contra, eles aqui querem votar a favor. Eles sinalizaram também, não vou falar que eles declararam, mas estão sinalizando que vão votar a favor. Então é importante você mandar o WhatsApp para esses deputados, perguntar por quê, pedir para ele falar a opinião dele também. E é isso, esse é o maior conselho que eu dou para vocês, porque nesse momento vocês ainda têm liberdade para poder fazer isso. Daqui uns dias você não vai ter mais liberdade para criticar, para cobrar político, principalmente se esse projeto for aprovado. Exatamente. Pessoal, aquele abraço, mais uma quarta-feira do Papo de Empreendedor. E quarta-feira que vem tem mais. Obrigado pela audiência aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thiagão. Um abraço mesmo, tá? É nóis.